Olá, segunda-feira, 23 de setembro, o Jornal da Cidade traz os fatos que marcaram o fim de semana em Paracatu e com muita notícia triste, viu? Em Paracatu, 3 homicídios foram registrados durante o fim de semana. População reclama falta de água. Onde ela chegou, teve queixa também de água suja na torneira. Amanhã tem Innovation Day e você ainda pode se inscrever gratuitamente. Em nossos estúdios tem música no Cidade Cultural. Vamos receber a dupla João Paulo e Ricardo aqui em nossos estúdios. Fique ligado, o Jornal da Cidade já está no ar. Olá, uma excelente tarde para você, muito bom começar essa tarde na sua companhia. A gente agradece aí a audiência de todos vocês. E hoje João Paulo Marques está de folga e quem fica na sua companhia sou eu, Lilian Derquier, mas aguenta a mão aí que é só hoje, tá? E vamos começar falando de um assunto sério que tem incomodado o país inteiro e em Paracatu nos últimos dias principalmente. Com o aumento das ocorrências de queimadas em todo o estado, o Corpo de Bombeiros alerta: a principal causa dos incêndios ainda é a imprudência e a ação criminosa de algumas pessoas. A névoa que cobriu o céu de BH causou repercussão. Durante todo o dia, o horizonte ficou assim, escondido pela fumaça. Pois essa névoa é resultado do alto número de queimadas que atingem Belo Horizonte e a região metropolitana. A situação ficou dessa forma também por causa da ausência de ventos e da baixa umidade do ar. Setembro tem sido um mês caótico. O número de queimadas registrados já é bem maior do que no mesmo período do ano passado. Nos últimos dias, a região metropolitana foi afetada por mais de 12 grandes queimadas. A rotina nos batalhões dos bombeiros tem sido agitada. A todo momento chegam chamados. Tudo ocorre muito rápido, da chegada da demanda até a saída da viatura, não pode se passar mais do que 1 minuto. A ordem vem do Centro Integrado de Atendimento, que fica na cidade administrativa. Por mês chegam cerca de 17 mil ligações de todo o estado. Acionar os bombeiros é o procedimento correto em qualquer situação de foco de incêndio. Muitas vezes o atendimento pode ser feito pelo telefone. Quanto mais rápido, melhor. Então, o fogo é uma coisa assim, vamos dizer assim, a gente não consegue mensurar, entender como que ele vai alastrar de uma maneira rápida ou devagar. Isso vai depender muito dos fatores intempéricos, vento, chuva, solo, o tamanho da vegetação, aonde está, a umidade relativa do ar e por aí vai. Mas no início fica mais fácil a gente orientar, às vezes, a própria pessoa a fazer o combate sem que haja risco para a vida dela. Com o aumento das chamadas, os militares precisam priorizar alguns atendimentos. A gente tem vários protocolos, né, que regem aqui o nosso sistema para escalonar as prioridades das chamadas de acordo com o atendimento que a gente vai fazer aqui. A maioria das queimadas é causada por ação humana. Em alguns casos, imprudência, em outros, incêndios criminosos. Nos dois, o autor pode ser condenado à prisão e pagar multa. Na análise desse ambientalista, esperar pela chuva não é o suficiente para mudar a situação em Belo Horizonte. O ar mais seco que o normal é também resultado da ação humana. Todo o apelo era: pessoas não gastem água, como se o consumo urbano, doméstico, que fosse a principal causa. Isso não passa de 10%. O consumo maior é da mineração, aqui nessa região nossa, é a mineração, é da indústria, são dos condomínios, e isso tudo piora, porque com o ar seco aumenta os incêndios. E em Paracatu a situação não é diferente, viu? A cidade está sob fumaça. O fim de semana foi cruel. Havia incêndio na Serra, indo para Brasília, na Serra da Contagem, na MG 188, no bairro Espírito Santo. Isso só que a gente sabe, sem contar a quantidade de lotes. Olha, segundo o 2º pelotão do Corpo de Bombeiros de Paracatu, nesta reta final do período de estiagem, com ar seco e quente, as ocorrências de incêndio em vegetação estão aumentando na área urbana e também na área rural de Paracatu e região. Olha esse número, de 1º de agosto a 20 de setembro, foram registrados 20 atendimentos de ocorrências de incêndio em vegetação no nosso município. Mas os números reais são bem maiores. Estes 20 registros são de ocorrência onde
onde houve acionamento de uma equipe de combate a incêndio que compareceu ao local e realizou o combate. Mas muitos casos acabam nem sendo denunciados. A gente houve um aumento aí bem significativo nos focos de incêndios florestais, né? Devido também à falta de chuvas, né? O período de estiagem muito longo, a umidade relativa do ar também bastante baixa, propiciou bem o avanço dessas queimadas, né? Que na maioria das vezes são causadas por ações humanas, né? Inadequadas. Sargento, aqui em Paracatu, quais foram os principais pontos? Bom, a gente teve vários atendimentos, mas os principais foram na saída para Brasília, né? Do lado esquerdo da 040, naquela região de Cerrado, que tem ali próximo à PAP. Então foi uma área que queimou mais de 200 hectares, um local de difícil acesso, né? Complicou bastante o nosso trabalho de combate às chamas. Teve também na saída para Guardamó, na região da Serra da Contagem, na 188, que queimou também provavelmente mais de 300 hectares, principalmente de área de cerrado e pastagens. Provavelmente, né, o que a gente imagina é que esse fogo tenha vindo das margens da rodovia, né? As pessoas às vezes colocam fogo para fazer a limpeza, né? E acabam perdendo o controle desse fogo, provocando um grande incêndio. Então, essa época, a gente não recomenda de forma alguma, né, o uso do fogo para limpeza de vegetação, além do que a gente pode falar, né, que a lei, né, brasileira prevê pena de multa e até prisão de pessoas que usam fogo, né, em vegetação. É dano ambiental, dano à segurança e à saúde, né, sargento? Sim, além dos danos à fauna, à flora, né, também a gente tem danos aos bens, né, esses produtores rurais aí com perca até de maquinários, né, animais, e também a saúde, né, que o ar, além de estar bastante seco, com a presença de fumaça, prejudica ainda mais, né, quem tem problemas respiratórios, principalmente aí crianças e idosos, né. Então a gente faz o alerta aí à população, evitar provocar incêndios, né, fazer fogo, nessa época, principalmente nessa época do ano, além do que pode, se for pego, né, pode receber uma multa e até ser preso. Sargento, esses principais focos, que de fato foram os que mais preocuparam a comunidade, foram todos controlados? Como é que foi o trabalho dos bombeiros nesses casos? Bom, a gente teve uma dificuldade grande por se tratar de um foco muito grande. A gente tentou minimizar mais onde estava aproximando das residências, né? Porque era o foco principal, né? Porque envolvia vidas, né, humanas e animais. Então a gente fez essa prevenção próxima às residências, né? E a grande parte já foi combatido, mas alguns locais de difícil acesso a gente ainda não conseguiu concluir totalmente. Então no decorrer do dia de hoje a gente vai continuar os trabalhos, né? Até que seja cessado todos esses focos. Qual o alerta dos bombeiros para a comunidade para evitar esse tipo de queimada? Bom, a gente deixa um alerta aí que essas queimadas têm prejudicado bastante, né, o clima, né, e a nossa fauna e flora, que as pessoas sejam mais conscientes, né, evitem fazer queimadas, aí o nosso planeta agradece e o Corpo de Bombeiros também. Que aí fica o Corpo de Bombeiros para atender as demais ocorrências, né? Que de fato está até prejudicando o trabalho no dia a dia, Sargento? Não, com certeza, né? O nosso efetivo aqui em Paracatu não é tão grande e devido a essa grande quantidade de incêndios florestais, a gente acaba deslocando parte desse efetivo para as regiões rurais aí para fazer o combate. Então, o atendimento na cidade fica um pouco prejudicado, né? Devido à nossa falta de efetivo. Vale então a consciência, né? Apelar para a consciência de cada um. Sim, com certeza. Todo mundo aí se conscientizar mais, que acho que para a população é muito válido, né? Então todo mundo tem a ganhar. E olha as consequências dos incêndios registrados em Paracatu. Milhares de hectares destruídos, dano ambiental, animais mortos, perdas materiais e prejuízo à saúde. Quem tem rinite e sinusite como eu sabe do que eu estou falando, né? Isso sem contar o quanto afeta a saúde de crianças e idosos. A cidade ficou sob fumaça e fuligem. Emissoras de rádio saíram do ar porque a queimada afetou torres de transmissão. Eu costumo falar que tem muita gente que não está preparado ainda para viver em sociedade. Pessoas que ateiam fogo irresponsavelmente em uma vegetação e provocam incêndios como esses que você está vendo aí são a prova disso.
Consciência, por favor. O meio ambiente e a nossa saúde agradecem. E se você aí flagrar alguém ateando fogo, denuncie, porque isso é crime, viu? Precisa ser punido. E começou hoje, 23 de setembro, dia do meu aniversário, a primavera. E já chegou dizendo que veio, viu? Será de muito calor. Os termômetros deverão registrar temperaturas de 1 a 1,5 grau acima da média. Isso significa ter dias com temperaturas bem altas e outros com temperaturas mais baixas ou dentro da média, o que na variação entre os 3 meses chega à elevação prevista. Em parte do Tocantins e estados do Nordeste, as temperaturas devem ficar de 1 grau a 1,5 grau acima da média. Nos estados de Minas, Bahia, Goiás e Mato Grosso do Sul, os termômetros deverão registrar cerca de 1 grau acima da média. Nas demais regiões, as temperaturas ficarão meio grau Celsius acima da média. A primavera deverá ter menos chuvas do que o normal para a estação. A exceção são para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que deverão receber uma frente fria vindo da Argentina e do Paraguai, trazendo chuva para as regiões no início da estação. O fenômeno também deverá impactar nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, porém com menor intensidade. Em Goiás, parte do Mato Grosso e em Minas Gerais, as chuvas deverão ser irregulares e um pouco abaixo da média climatológica. A estação se estende até 22 de dezembro, quando começa o verão, a 1h19. Já em São Paulo, a primavera começa com tempo nublado, com garoa durante todo o dia. Volta a fazer frio, com mínima de 14 graus. Portanto, como você viu, o calor e o tempo seco continuam. Por favor, não coloquem fogo em lotes baldios, áreas rurais ou às margens das rodovias. E por falar em tempo seco, vamos saber agora como ficam as temperaturas hoje. Segunda-feira, sol com algumas nuvens, mas não chove. Em Paracatu e Vazante, mínima de 18, máxima de 38 graus. Em Unai, mínima de 23, máxima de 34 graus. Em João Pinheiro, mínima de 21, máxima de 32 graus. Guardamó, mínima de 22, máxima de 34 graus. A seguir, a situação do Rio Paracatu e do Ribeirão Santa Isabel, que abastece a cidade. Como foi o fim de semana do paracatuense em relação ao abastecimento de água? E tem convite especial para você, eu volto já.